Analisar uma estrutura nem sempre é uma tarefa fácil. Há estruturas que têm uma geometria complexa, que têm uma configuração complexa e que exige um considerável tempo e habilidade do engenheiro projetista para fazer a análise de carregamento e análise do comportamento dessa estrutura. Então, para facilitar o trabalho, é sempre interessante idealizar a estrutura para que dessa forma as ideias fiquem mais claras, a estrutura fique mais simples de fazer a análise e os resultados venham com mais precisão, venham resultados mais coerentes como resultado da idealização. Para começar a entender como se idealiza uma estrutura, vamos observar esse pórtico que está apresentado no slide. Mas antes disso, deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa os sinos para não perder os próximos vídeos. Isso nos ajuda bastante a alcançar mais pessoas e a levar o nosso conteúdo ao maior número de pessoas possíveis. O YouTube entende, cada vez que você dá um joinha, cada vez que você comenta ou compartilha com um colega, que o nosso conteúdo é relevante e a partir disso passa a mostrar nossos conteúdos a mais pessoas. Então, não deixa de curtir, se possível compartilha com um colega e vamos lá para o nosso vídeo então e vamos entender como idealizar uma estrutura tipo um pórtico. O pórtico é uma estrutura simples. Esse pórtico tem algumas características e eu vou explicar cada uma delas. Temos nas bases um engastamento rotulado. Então a base ela se caracteriza como rotulada porque não resiste a momento. Isso se mostra a partir do momento que temos apenas um chumbador central na linha de centro do pilar. Temos na outra extremidade, na ligação entre a viga mestra e o pilar, uma ligação rígida. Essa ligação rígida se caracteriza pelo fato de que, se aplicada uma força horizontal, a estrutura tenderá a se mover para a direita. Porém, isso não acontecerá porque o ângulo entre a viga e o pilar ele não muda. Então, se o ângulo não muda, não tem como essa estrutura ir para a direita, se mover para a direita. Por isso, é possível colocar nas bases uma placa de base rotulada. Observamos aqui também que a distância entre pilares está medida a partir dos eixos do pilar, ou seja, da linha de centro do pilar. E a altura também está em relação à linha de centro da viga mestra. Vemos que o pórtico está carregado com uma carga não uniforme, uma carga de neve. Essa carga ela está mais para um lado do que para o outro. Temos um tirante. Esse tirante ele é utilizado no caso de ocorrer o risco de haver um deslocamento lateral da fundação ou então da parede. Aqui no desenho indica que temos uma parede de concreto e esse pórtico está sobre essa parede de concreto. Ao idealizar a estrutura, nós vamos trabalhar apenas com as linhas de centro dos elementos estruturais. Temos na base a indicação de uma base rotulada, ou seja, de uma ligação rotulada. Essa ligação permite a movimentação no sentido de rotação, mas impede a movimentação horizontal e vertical, tanto em um pilar quanto no outro pilar. A ligação é rígida, a ligação entre viga e coluna é rígida. E temos aqui uma distribuição uniforme de carga. Ora, a carga de neve aqui não é uniforme, mas para efeito de análise, podemos simplificar esse carregamento, mas de modo que esse carregamento uniformemente distribuído consiga gerar na viga e no conjunto todo as mesmas situações de carregamento do que a carga de neve distribuída dessa forma irregular. Ou seja, através de códigos, através de normas, através
de um dimensionamento desse carregamento, podemos colocar um carregamento uniformemente distribuído, de modo que deformações sejam equivalentes ao carregamento não distribuído da carga de neve. Bom, temos aqui a altura da coluna, no caso aqui da base da rotulação até a linha de centro da viga mestra. Temos também aqui a distância L, que é a distância entre as linhas de centro, ou seja, a distância de eixo dos pilares. Temos as reações verticais e temos aqui também a reação provocada pelo tirante no caso das paredes tentarem se afastar, irem para as laterais em sentidos opostos. Essa é uma das formas de simplificar essa situação inicial. Vemos aqui que temos uma estrutura bem mais simples de se analisar. Podemos, a partir desse modelo, isolar a viga, isolar cada um dos pilares para poder, a partir disso, dimensionar os pilares. Uma outra estrutura que também merece ser comentada é esse tipo de guindaste, né? Vamos chamar assim, esse tipo de grua que tem uma talha. A talha ela se movimenta ao longo dessa viga. Então o momento e a carga de momento vai depender da distância que essa grua está do pilar. E nesse caso não há como manter uma base rotulada, ela tem que ser engastada. Porque toda a carga gerada pela grua, suportada pela talha, vai gerar um momento que será suportado pela base. Então, para que essa estrutura se mantenha em pé, um momento se desenvolverá na base, impedindo que haja uma rotação, que haja um movimento. A idealização dessa estrutura ela é bem simples. Então, temos o pilar, a altura até a linha de centro da viga. Temos aqui uma outra forma de representar o engastamento entre a viga e o pilar. E temos aqui, agora tiramos a talha e substituímos apenas por uma carga vertical para baixo, que é a força F, gerada pela carga que a talha irá suportar. Então, nessa imagem, nessa simplificação, ou seja, nessa idealização da estrutura, podemos movimentar a carga em vários pontos e determinar qual o momento que gera e qual o momento que vai ser resistido na base. Sempre, quando vamos dimensionar uma estrutura desse tipo, levamos ao caso extremo, que é o limite, até onde a talha alcança, até onde ela chega. Então, tendo esse limite, nesse caso aqui, supomos que o limite seja 3 metros, então esse é o ponto crítico de carregamento. O maior momento gerado pela carga F será quando essa carga estiver aplicada a 3 metros de distância do eixo do pilar. Aqui se desenvolverá um momento que fará com que toda a estrutura se mantenha em pé. E também, se formos analisar cada peça isoladamente, iremos fazer os diagramas de corpo livre de cada um. Nessa peça, além do momento gerado, temos a carga P, que estará aplicada axialmente. Uma outra situação também que vai ocorrer é quando temos estruturas que são estaticamente indeterminadas. Essa estrutura é um arco tri-articulado, né? Então temos uma articulação nas bases, uma em cada base, e temos uma rótula, uma outra articulação no centro da estrutura. Situações que podem ter esse tipo de estrutura são situações onde o L é muito grande e a montagem dessa estrutura se torna difícil de fazer com a estrutura toda completa, com o arco todo completo. Então, secciona o arco no centro e liga-se as duas metades através de um pino.
estruturas desse tipo. Pode ser uma estrutura de um hangar, por exemplo, ou uma estrutura que seja muito grande, uma cobertura muito grande e que precise de subdividir a estrutura da cobertura em mais de uma parte. Vemos aqui que temos as cargas sobre a estrutura, temos as reações de apoio. Temos 4 reações de apoio, temos 3 equações para poder encontrar essas reações. Então, ela é estaticamente indeterminada. Como podemos idealizar essa estrutura? A idealização é: tomamos a linha de centro da estrutura, como representado aqui, retiramos os apoios e colocamos apenas as cargas de reação. Temos o mesmo comprimento L, a mesma altura H, as duas cargas e as distâncias iguais, apenas simplificamos a idealização. Como que podemos, em uma estrutura como essa, calcular as reações? Bom, o fato dessa estrutura ser triarticulada facilita esse trabalho, porque podemos escolher uma das duas metades, ou a metade esquerda ou a metade direita, e a partir daqui usar as equações de equilíbrio para poder calcular as cargas. Fazemos um momento em torno do ponto B, descobrimos as cargas, depois fazemos somatórios das cargas verticais e também das cargas horizontais. Então, fica fácil a partir daqui determinar. Se não fosse articulada, se todo o conjunto fosse inteiro, então teríamos que usar outras equações extras para poder determinar todas as reações. Não é um cálculo difícil, em um outro vídeo eu mostro como faz. Esse tipo de cálculo já é bem rotineiro no dia a dia de todos vocês, mas eu posso mostrar para aqueles que têm uma certa dificuldade em fazer esse cálculo. Para dimensionar esse elemento é necessário saber quais são as cargas internas, e para isso seccionamos a estrutura na seção 1.1. Isso aqui é um plano de corte, um plano perpendicular ao eixo da estrutura. A partir desse corte, podemos encontrar as cargas internas e a partir daqui podemos determinar qual é o elemento que comporá essa estrutura. Bom, pessoal, esse vídeo é um vídeo mais simples, mais curto, traz algumas informações básicas. A ideia dos nossos vídeos é sempre contribuir com o conhecimento, com todos os que assistem nosso canal, e levar esse tipo de conteúdo para todos os engenheiros que eu conseguir impactar. Então é isso. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir. Se possível, compartilhe. Isso nos ajuda muito a alcançar o nosso objetivo, que é levar o nosso conteúdo ao maior número de colegas possível. Ok? É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.